Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook, se você é novo por aqui. Se você nunca viu meu rosto na sua tela. Antes então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar acompanhando, então por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar as pequenas notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre um caso resolvido do Texas, o caso de Ernie Ibarra. Ele era um jovem pai de 5 filhos que, em 2015, se tornou vítima de um crime verdadeiramente aterrorizante, quando foi brutalmente atacado e sequestrado de sua casa no meio da noite. A polícia rapidamente entrou em ação para encontrar Ernie e prender seus sequestradores antes que fosse tarde demais. No entanto, não demorou muito para os detetives perceberem que o que lhes estava sendo contado sobre esse crime não se somava, pois as evidências indicavam que o instigador do sequestro de Ernie era alguém muito mais próximo de casa. Alguém que tentaria se retratar como uma vítima inocente no caso. Esta é a história de como um aspirante a YouTuber foi aos extremos mais radicais e mortais em busca de fama. A fama foi o motivo deles para cometer o hediondo assassinato de Ernie Ibarra, então vamos nos aprofundar no caso. Mas antes de continuarmos, por favor, preste atenção no seguinte. Este vídeo contém temas pesados como alegações de abuso doméstico e violência. A discrição do espectador é aconselhada. Então, para o caso desta semana, estamos voltando mais de 9 anos atrás, para o início de 2015, em Mount Pleasant, que é uma área localizada na cidade de Titus County, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. E este é Ernie Ibarra. Ele era um homem de 29 anos que morava em Mount Pleasant. Ernest Ibarra nasceu no dia 25 de dezembro de 1985, portanto, no dia de Natal. Sua mãe se chamava Rhonda e seu pai também se chamava Ernest. Ele foi nomeado em homenagem ao seu pai, então ele era Ernie Jr. Fontes afirmam que Ernie era um de 4 irmãos. Ele tinha um irmão chamado Jimmy e 2 irmãs chamadas Tiffany e Abigail. E parece que, ao crescer, ele teve uma infância bastante normal e feliz. Sua mãe, Randa, disse que Ernie era uma criança muito prestativa. O tipo de criança que sempre estaria disposta a ajudar os outros de qualquer maneira que pudesse, e ele nunca esperaria nada em troca, ele era muito, muito altruísta. Ela disse que Ernie realmente adotou as melhores características de ambos, sua mãe e seu pai, com sua mãe Randa dizendo, citando, ele era o melhor de nós dois. Ernie era uma criança muito inteligente, ele sempre se saía muito bem na escola, ele era muito estudioso, ele simplesmente adorava ler, ele lia livros o tempo todo, e quando eu digo o tempo todo, eu quero dizer o tempo todo. Em um determinado momento, quando ele era criança, sua mãe realmente o proibiu de ler porque descobriu que à noite ele realmente não ia dormir. Ele ficava acordado por horas e horas e horas lendo seus livros. Então, no dia seguinte, quando ele tinha que ir para a escola, ele obviamente estaria tão cansado que acabava dormindo durante as aulas. Então, Miranda teve que colocar seu filho em uma espécie de proibição de livros por um tempo, mas sim, ler era sua paixão, assim como computadores. Conforme ele foi crescendo, também desenvolveu um interesse por computadores. Ele tinha muito interesse em como eles funcionavam e como eram montados. Então, quando finalmente foi para a faculdade, decidiu fazer este curso de tecnologia e obter qualificações nessa área. E esse hobby com computadores eventualmente o levou a desenvolver um interesse em jogos também. Ele realmente gostava de jogos online. Dizia-se também que Ernie era uma pessoa muito criativa, ele era muito bom em arte e, embora aparentemente pudesse ser uma pessoa bastante tímida, quieta e introvertida às vezes, ele também foi descrito como sendo uma pessoa muito carinhosa, que sempre tinha tempo para todos e sempre conseguia fazer você sorrir. E em janeiro de 2008, então quando Ernie tinha cerca de 23 anos, ele conheceu alguém que eu acho o faria sorrir muito. Ele conheceu uma jovem chamada Samantha Walford, que tinha cerca de 19 anos naquela época. Sam Walford nasceu no dia 28 de agosto de 1989. Ela era uma de 3 filhos, a mais velha dos 3. Ela tinha uma irmã chamada Natasha e um irmão chamado Daryl. E Samantha era descrita como sendo uma jovem muito alegre, extrovertida e sociável. Ela era muito falante, o tipo de pessoa que realmente poderia conversar com qualquer um. E ela também era muito cuidadosa e carinhosa, muito maternal. Ela sempre teve esse tipo de instinto materno em que sempre queria cuidar de algo. Ela adorava animais, tanto que seu sonho era se tornar uma veterinária quando fosse mais velha.
No entanto, ela rapidamente decidiu contra isso quando soube que parte do trabalho de ser veterinária é ter que sacrificar animais às vezes, ter que colocá-los para dormir. E ela simplesmente não queria ter que fazer isso. Mas seu outro sonho, o objetivo final de Samantha na vida era simplesmente ser mãe. Ela sempre soube que queria ter filhos e esse sonho se tornou realidade para ela quando ainda era muito jovem, por volta dos 18 anos. Samantha engravidou do seu namorado do ensino médio. Ele era o amor de sua vida do ensino médio e sim, ela eventualmente deu à luz aos gêmeos deles. Acho que ela teve um menino e uma menina e, embora estivesse, claro, tão feliz e tão radiante com seus 2 bebês, foi depois que ela deu à luz que as rachaduras começaram a aparecer em seu relacionamento com o pai de seus filhos. Fontes afirmam que ele aparentemente decidiu que simplesmente não queria ser pai e então o relacionamento se desfez, ele partiu e agora Samantha era uma mãe solteira. Uma mãe solteira muito, muito jovem e, claro, foi difícil para ela, difícil prover para seus filhos às vezes. Mas as coisas tomaram um rumo positivo para Samantha quando ela finalmente conheceu Ernie Ibarra no início de 2008. Agora, de acordo com alguns artigos, Ernie e Samantha tecnicamente se conheceram online. Eles começaram a conversar no Facebook até que eventualmente concordaram em se encontrar pessoalmente. Eles se encontraram em uma loja de tatuagem em janeiro de 2008 e realmente se deram muito bem. Samantha realmente gostou de Ernie. Ela achou que ele era bastante legal e misterioso e Ernie gostou de Samantha. Quer dizer, eles eram pessoas muito diferentes, na verdade. Como mencionei antes, Ernie sempre foi uma pessoa bastante tímida e quieta, enquanto Samantha era completamente o oposto disso. Ela era muito extrovertida e barulhenta. Ela era extrovertida e ele era introvertido. Mas você conhece aquele ditado, né? Os opostos se atraem? Bem, parece ter sido o caso aqui. Eles eram muito diferentes em suas personalidades, mas quando se juntavam, parecia simplesmente funcionar. O relacionamento entre Samantha e Ernie começou de forma bastante casual, mas então, alguns anos depois que começaram a se ver em 2011, Samantha descobriu que estava grávida novamente. Ela estava grávida do bebê de Ernie, ou devo dizer bebês. Você acreditaria nisso? Mais uma vez, Samantha estava grávida de gêmeos e quando seu segundo conjunto de gêmeos chegou, dizia-se que Ernie tinha sido um pai realmente ótimo. E não apenas para seus bebês biológicos, mas também para o primeiro conjunto de gêmeos de Samantha que ela teve com seu namorado do ensino médio. Ernie se tornou uma figura paterna para eles também. De acordo com um relatório, ele até expressou para Samantha que queria adotá-los. Ele queria ser o pai deles também. E as coisas pareciam estar indo bem para o casal na maior parte do tempo. Embora tenha dito isso, aparentemente houve um período em que eles se separaram por um curto tempo e Ernie se mudou. Eles tiveram algum espaço um do outro, mas eles acabaram voltando a ficar juntos. E em 2013, Sam engravidou novamente. Ela estava esperando seu 5º filho e o 5º bebê deles chegou no final daquele ano. Então, como você pode imaginar, foi muito intenso. Eles agora eram uma família de 7 e Ernie trabalhava muito para sustentar sua grande família. Ele trabalhava em 2 empregos. Ele tinha um emprego em uma pizzaria chamada Little Caesars e outro emprego em um lugar chamado D-Bat, que era uma empresa que fabricava e vendia tacos de beisebol. Samantha, por outro lado, não trabalhava. Ela, acho que era uma mãe que ficava em casa, mas algo que ela começou a fazer, na esperança de ganhar um pouco de dinheiro, foi o YouTube. Ela começou seu próprio canal no YouTube chamado simplesmente Manique e postava uma variedade de vídeos diferentes em seu canal. Ela postava vlogs semanais e tutoriais de maquiagem, vídeos sobre gravidez e sua vida como mãe, muitas vezes dando conselhos a outras mães. Oi pessoal, então eu tenho assistido a muitos vídeos no YouTube e a muitas coisas diferentes e vejo muitas mulheres, acho que não mulheres, adolescentes, muitos adolescentes querendo um bebê e realmente falando sobre isso em seus canais no YouTube e coisas do tipo. E eu só queria postar este vídeo para todas aquelas mulheres que pensam que ter um filho como adolescente seria algo inteligente a fazer. Para começar, você não tem mais uma vida depois que tem um bebê, você se torna mãe, perde sua identidade, você não é mais uma pessoa. É realmente difícil manter-se como pessoa e ser mãe. E, em segundo lugar, seu corpo vai para o inferno. Você não é mais essa coisinha pequena e fofa. Seus seios ficam estranhos, você ganha estrias e se não ganhar estrias, você tem sorte, mas seu corpo ainda não é o que era antes. É diferente, é pesado, você está mais pesada em alguns lugares que você não estava antes. Não, há muitas diferenças em você.
A maioria dos seus amigos não quer mais sair com você, porque você tem um filho e não pode simplesmente largar tudo e correr a qualquer momento. Que eles pedem pra você, então você perde muitos amigos por causa disso. Se você é um adolescente, 90% das vezes o pai não vai estar lá. Ele vai embora, ao contrário do que você pensa. Ele não vai ficar por perto pra ser um pai. A maioria dos adolescentes não quer ser pai. Crianças são caras. E sim, ela esperava que seu canal chegasse ao ponto em que ela pudesse ganhar algum dinheiro com isso. Então ela estava trabalhando duro nisso, postando o mais frequentemente possível e ocasionalmente Ernie aparecia em seus vídeos. No ano seguinte ao nascimento do quinto filho, Ernie e Samantha decidiram se casar. Eles se casaram e se tornaram marido e mulher, então pareciam felizes e satisfeitos um com o outro. Quer dizer, eu posso imaginar que as coisas poderiam ser muito caóticas em sua casa às vezes, sendo uma família de 7 pessoas, como alguém que também veio de uma família de 7, mas eles pareciam fazer isso funcionar. As coisas pareciam boas, ou pelo menos foi até um terrível noite no início de 2015, quando o marido de Samantha, Ernie Ibarra, de 29 anos, foi atacado e sequestrado aleatoriamente no meio da noite. Era a madrugada do dia 20 de fevereiro de 2015, quando a mãe de Samantha Walford, Rosie, recebeu uma ligação de sua filha mais velha, Sam, enquanto estava em uma noite fora com sua outra filha, a irmã de Sam, Natasha. Rosie e Natasha estavam se divertindo nessa noite quando, de repente, logo após as 2 da manhã, Rosie recebeu uma ligação de Samantha. Então ela atendeu e imediatamente Rosie pôde ouvir o pânico na voz de sua filha. Samantha estava chorando e gritando no telefone e ela apenas dizia à sua mãe que estava amarrada, que não conseguia se mover e que eles o haviam levado. Alguém literalmente invadiu a casa dela e levaram seu marido Ernie. Ernie se foi. Então, é claro, Rosie começou a entrar em pânico neste ponto e ela e Natasha pularam no carro e imediatamente começaram a dirigir para a casa de Samantha. No entanto, elas estavam em uma noite fora, a cerca de 1 hora de onde Samantha e Ernie moravam, então elas estavam dirigindo o mais rápido que podiam, mas é claro que precisavam chegar até ela agora. Samantha estava em apuros, possivelmente ferida, e elas precisavam que alguém chegasse até ela imediatamente. Então, Rosie ligou para sua irmã Ginger, tia de Samantha, que morava a apenas cerca de 10 minutos da casa de Samantha, e Ginger foi direto para lá com seu marido e também ligou para o 911 para que os serviços de emergência pudessem se dirigir para o local também. Acontece que Ginger e seu marido chegaram à casa antes das autoridades e por isso entraram imediatamente. Eles estavam gritando por Samantha e a encontraram no andar de cima, no chão do quarto dela e de Ernie. Ela estava amarrada, tinha sido amarrada, seus tornozelos haviam sido amarrados juntos, suas mãos haviam sido amarradas atrás das costas, ela havia sido amordaçada e estava completamente devastada. Ela estava soluçando e estava em um estado de puro pânico. Então Ginger e seu marido desamarraram Samantha e pouco depois disso, a polícia chegou ao local. Eles começaram a perguntar a Samantha o que havia acontecido. Eles, é claro, a examinaram em busca de qualquer ferimento. Felizmente, ela não estava fisicamente ferida e nem seus filhos, graças a Deus. Na verdade, eles estavam dormindo no andar de cima no momento em que tudo isso aconteceu e, felizmente, continuaram dormindo. Então não ouviram nem presenciaram nada. A polícia deu uma primeira olhada na casa e encontrou sinais claros de que uma luta violenta havia ocorrido lá dentro. Para começar, o vidro da janela da porta da frente estava estilhaçado e havia vidro por todo o chão. A polícia também notou um tufo de cabelo no chão. No andar de cima, eles encontraram um pouco de sangue na parede e a parede estava danificada onde alguém claramente havia sido empurrado contra ela ou pressionado contra ela. Sim, como eu disse, o estado da casa indicava que um ataque violento havia ocorrido aqui. Um ataque ao Ernie, que estava desaparecido e que Samantha afirmava ter sido sequestrado. Então a polícia sabia que precisava trabalhar rápido aqui para encontrar Ernie Ibarra e esperançosamente vivo. Eles esperavam desesperadamente que pudessem encontrá-lo antes que seus sequestradores fizessem algo mais sinistro com ele, talvez o matassem. E claro, eles precisavam de tanta informação quanto possível da esposa de Ernie, Samantha, porque ela parecia ser a única testemunha do sequestro de seu marido, então eles precisavam do relato detalhado dela. Então, Samantha foi levada à delegacia e ela lembrou o que aconteceu naquela noite fatídica, começando, na verdade, com seus movimentos mais cedo naquele dia.
Então Samantha disse que no dia 19 de fevereiro de 2015, ela na verdade tinha ido ao hospital naquele dia, ela estava visitando uma amiga no hospital, porque essa amiga acabara de ter um bebê, e então quando ela voltou para casa, ela e Ernie tiveram uma noite bastante normal com as crianças. Ela disse que eles assistiram televisão, jantaram, colocaram as crianças para dormir, e então eventualmente foram dormir eles mesmos. No entanto, pouco tempo depois de adormecer, logo após 1 da manhã, de repente ela e Ernie ouviram alguns barulhos de batidas vindos do andar de baixo. Esse barulho era dos sequestradores arrombando a porta da frente e entrando na propriedade. Ela então afirmou que 3 homens, 3 estranhos entraram no quarto dela e do Ernie. Eles arrancaram o edredom dela e do Ernie e arrastaram o casal para fora da cama. Acredito que Samantha disse que enquanto 2 dos homens forçavam Ernie a descer as escadas, o terceiro homem a jogou no chão do quarto e a manteve lá sob a ameaça de uma faca. Ela disse que ele estava literalmente segurando essa faca contra a garganta dela e ela disse que tudo o que podia ouvir de baixo eram gritos vindos do Ernie e desses 3 homens. Ela não conseguia entender o que eles estavam dizendo, ela apenas podia ouvi-los gritando e também podia ouvir o som deles batendo no marido dela, espancando-o. Após isso, o homem que estava segurando Samantha sob a mira de uma faca também a arrastou para baixo e ela disse que os 3 homens a forçaram novamente ao chão bem na frente do Ernie. Eles o obrigaram a olhar para sua esposa e Samantha disse que quase parecia que eles estavam fazendo isso para provocar Ernie e ridicularizá-lo na frente de sua parceira. Eles continuaram a espancá-lo na frente de Sam. Ela disse que eles tinham uma arma e estavam usando isso para bater nele. Eles estavam batendo na cabeça dele com isso e Ernie estava tentando se defender e reagir, mas rapidamente chegou ao ponto em que ele estava tão mal espancado que simplesmente não tinha mais força ou energia para lutar. Mas além de espancá-lo, Sam disse que um dos homens também cortou um pedaço do cabelo dele e simplesmente jogou no chão, e esse foi o tufo de cabelo que a polícia observou mais tarde no local. Os homens então disseram a Samantha palavras com o efeito de "Isso é seu para guardar porque é tudo que você vai ter agora para lembrar do seu marido". Sam contou à polícia que, após isso, ela foi arrastada de volta para o andar de cima por um dos homens, onde ele procedeu a amarrar seus tornozelos juntos, amarrou seus pulsos juntos, amordaçou-a e então apenas a deixou lá e ele voltou para o andar de baixo e os 3 homens saíram com Ernie. Eles sequestraram ele e ela disse que, após isso, ela meio que se contorceu para pegar seu celular e usou o nariz para pressionar os botões do telefone e ligar para sua mãe, Rosie, e foi, obviamente, quando o alarme foi acionado. Agora, infelizmente, em termos de descrição dos 3 homens, Samantha realmente não conseguiu contar muito à polícia porque ela disse que eles estavam literalmente cobertos praticamente da cabeça aos pés em roupas pretas. Eles estavam usando blusas pretas, calças pretas, sapatos pretos, eles estavam usando máscaras, ela até disse que eles estavam usando luvas, então ela realmente não conseguiu contar nada à polícia sobre a aparência deles. Tudo o que ela pôde dizer foi que pensava que um dos homens poderia ser afro-americano. E ela também pensou que um deles poderia ser hispânico, baseado no som da sua voz. Mas foi isso, era tudo o que ela sabia. Enquanto isso, Samantha também disse à polícia que tinha uma suspeita de que o pai de Ernie, Ernest Iberra Sr., poderia ter algo a ver com o sequestro de seu marido. Quer dizer, ela não achava que Ernie tinha literalmente sequestrado o próprio filho, mas ela pensava que o motivo que esses 3 caras poderiam ter para sequestrar Ernie tinha algo a ver com o pai dele. Porque aparentemente Ernie Sr. já havia se envolvido com atividades criminosas antes. Ele já havia tido problemas com a lei. Acho que ele já havia se envolvido com drogas anteriormente. Então talvez isso possa ter algo a ver com o sequestro de seu filho. Talvez Ernie Sr. devia dinheiro a alguém no cenário das drogas ou ele fez algo para irritar outra pessoa nesse meio. E eles decidiram se vingar dele atacando seu filho. E Samantha disse que quando os 3 homens estavam na casa naquela noite, pouco antes de saírem com Ernie, um deles mencionou seu pai. E eles disseram algo como, "Vamos, estamos indo para a casa do pai dele." Então, assim que ela contou isso aos detetives, os policiais foram enviados diretamente para a casa de Ernest Ibarra Sr. No entanto, quando chegaram, não havia sinal de seu filho ou dos 3 homens. E também não havia sinais de luta ou qualquer coisa. Então não parecia que eles tinham ido lá.
E também acho que a polícia rapidamente chegou à conclusão de que o que aconteceu com Ernie provavelmente não tinha nada a ver com seu pai de qualquer maneira. Porque sim, seu pai tinha um histórico de envolvimento em atividades criminosas e no cenário de drogas. Mas era só isso, era história, estava no passado dele. Ele tinha seguido o caminho certo por bastante tempo agora. Ele tinha se mantido longe desse tipo de coisa. Então, simplesmente não parecia haver nenhum motivo para alguém querer se vingar dele sequestrando seu filho. Também como parte de seus esforços de busca para localizar Ernie, a polícia começou a tentar rastrear seu celular porque seu celular não estava em casa. Então parecia que os sequestradores haviam roubado, eles haviam levado com eles e conseguiram determinar que o telefone havia se conectado a uma torre de celular em Pittsburgh, no Texas, que ficava a apenas cerca de 20 minutos de onde Samantha e Ernie moravam, então isso obviamente indicava que Ernie foi levado para Pittsburgh pelos seus sequestradores. Então a polícia foi direto para este local em Pittsburgh, onde o telefone havia se conectado, mas não encontraram nada, então continuaram tentando rastrear o telefone, mas estranhamente, logo após isso, foram notificados de que o telefone havia sido desligado repentinamente, o que significa que não poderia ser rastreado mais. Agora, neste ponto, parece que os detetives tinham alguns problemas com a história de Samantha Walford. Havia alguns aspectos do relato dela naquela noite que não se encaixavam para eles e apenas os faziam se sentir um pouco céticos e suspeitos dela, para ser honesta. Então, primeiro, você sabe como Samantha disse que usou o nariz para ligar para a mãe no telefone quando os agressores saíram porque ela estava amarrada? Bem, eles simplesmente acharam isso bastante difícil de acreditar, para ser honesta. Eles simplesmente não estavam convencidos de que isso teria sido muito possível de fazer, literalmente usar o nariz para pressionar os botões. Eles também acharam estranho que ela conseguisse até falar ao telefone com a mãe, porque se você se lembra, quando a tia Ginger chegou ao local, Samantha estava amordaçada, o que significa que ela mal conseguia falar. Então, como ela conseguiu falar ao telefone com a mãe? Eles também acharam bizarro que Samantha tinha ligado para a mãe em vez de ligar para o 911. O marido dela acabara de ser espancado e sequestrado e mesmo assim ela não ligou para a polícia, ela ligou para a mãe, que estava a 1 hora de carro de distância. Além disso, quando a polícia realmente pensou mais sobre a cena do crime, eles meio que chegaram à conclusão de que parecia quase encenado. Para começar, não havia muito sangue, considerando o quão severamente Samantha disse que Ernie estava sendo espancado. Como eu disse anteriormente, havia um pouco de sangue em uma das paredes, mas acho que era isso. E você teria esperado muito mais do que isso se Ernie fosse atingido repetidamente na casa, como Samantha afirmou. Mas também, se você se lembrar de antes, eu mencionei como a porta da frente da casa tinha sido arrombada. A janela da porta estava toda quebrada no chão por dentro, indicando uma invasão. Os invasores forçaram a entrada na casa. No entanto, a polícia notou que a fechadura da porta da frente ainda estava intacta. Não havia sido danificada, o que sugeria que a porta já estava aberta quando foi arrombada. Havia sido deixada destrancada naquela noite. Então, por que os invasores ainda teriam se dado ao trabalho de destruir a porta e quebrar o vidro quando não precisavam? Foi porque eles queriam encenar a cena e fazer parecer que isso foi um arrombamento quando não foi? Foi uma tentativa de encobrimento? Mas algo que a polícia achou realmente muito estranho na história da Samantha foi que eles notaram que, enquanto a entrevistavam sobre aquela noite, ela continuava fazendo comentários sobre como ela e Ernie tinham basicamente o relacionamento perfeito, sobre como eles nunca discutiam, sobre o quanto ela o amava, como ele era um bom pai e marido. Ela estava quase que desesperadamente tentando fazer parecer que eles não tinham problemas ou questões entre eles, nenhum problema em seu relacionamento, o que a polícia já sabia que era mentira, pois uma rápida olhada nos registros de Ernie mostrou que apenas no ano anterior a este caso, em meados de 2014, Samantha realmente havia denunciado Ernie à polícia por abuso doméstico. Ela ligou para eles dizendo que Ernie a havia atingido com uma caixa ou que ele havia jogado essa caixa nela. Agora, de acordo com a família de Ernie, a caixa que ele jogou nela era de papelão, então não a machucou de verdade. Tenho certeza de que não foi nada agradável, mas não foi como se causasse ferimentos ou hematomas, mas Samantha ainda decidiu denunciar isso à polícia.
Então, os detetives acharam realmente estranho que durante sua entrevista novamente, ela estava tentando fazer parecer que ela e Ernie tinham o casamento perfeito quando claramente não tinham. Mas então por que ela estava tentando desesperadamente retratar que eles tinham? Será que era porque ela esperava que, ao fazer isso, a polícia não suspeitaria que ela estivesse envolvida no que aconteceu com Ernie naquela noite? Os detetives realmente começaram a acreditar que Samantha Walford sabia muito mais do que estava deixando transparecer e, assim, gradualmente, essa entrevista com Samantha começou a se transformar mais em um interrogatório. E eu acho que Samantha podia sentir isso. Ela podia sentir que a polícia não acreditava totalmente nela. Acho que eles até disseram a ela que não acreditavam nela, e então, conforme a entrevista continuava, ela de repente parecia começar a acrescentar a sua história e ela até disse à polícia em um ponto: "Meu Deus, acabei de me lembrar de algo que pode ser importante. Acho que eu poderia conhecer alguém que poderia ter sido responsável pelo sequestro do Ernie." Samantha de repente se lembrou de como, durante sua visita ao hospital no dia anterior à invasão domiciliar, como mencionei anteriormente, ela estava visitando sua amiga que acabara de ter um bebê. E ela contou à polícia que enquanto estava no hospital, ela conheceu um cara chamado Johnny Reb ou Johnny Rebelde. Isso foi tudo que ela pôde contar à polícia sobre o nome dele. Ela disse que esse era o nome dele no Facebook. Mas, de acordo com algumas fontes, ele era o namorado de uma das amigas dela, possivelmente a amiga que estava tendo o bebê no hospital, mas eu não tenho muita certeza. De qualquer forma, ela conheceu esse cara chamado Johnny. Eles começaram uma conversa e, eventualmente, a conversa passou para o marido de Samantha, Ernie Abraham. Eles começaram a conversar sobre Ernie e Samantha começou a contar para Johnny sobre como Ernie havia sido abusivo com ela e seus filhos antes, e ela afirmou que assim que Johnny ouviu isso, ele ficou bravo. Em seus olhos era absolutamente inaceitável um homem tratar uma mulher dessa maneira, e ele estava tão bravo que disse a Samantha que se ela quisesse, ele interviria e, eu acho, resolveria Ernie, ameaçaria ele ou algo assim. Então, por causa desse encontro, e porque aconteceu apenas um dia antes do sequestro de Ernie, Samantha de repente pensou que esse Johnny Rebel pode ter sido um dos caras que atacaram seu parceiro naquela noite. A polícia rapidamente conseguiu estabelecer que esse Johnny Rebel era, na verdade, um homem de 25 anos chamado Jonathan Sanford, que não fazia muito tempo que saíra da prisão. Ele tinha antecedentes criminais e, pelo que entendi, foi enviado para a prisão por molestar seu primo mais novo e a polícia rapidamente conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Eles realmente prenderam ele e outro cara no hospital, onde estavam novamente visitando aquele amigo que tinha tido um bebê. Tanto Jonathan quanto esse outro homem com quem ele estava realmente tentaram fugir assim que viram a polícia no hospital, o que, claro, parecia incrivelmente suspeito e, felizmente, a polícia conseguiu pegá-los e, como eu disse, ambos foram presos. Jonathan Sanford foi preso e também o seu amigo, Joseph Ponce, de 26 anos, que, segundo relatos, também era, na verdade, cunhado de Jonathan. Após a prisão, eles foram levados à delegacia para serem interrogados e, acredite se quiser, Jonathan realmente admitiu esse crime praticamente de imediato. Uma vez que ele foi pego, era como se ele não se importasse. Ele foi muito cooperativo com a polícia e admitiu que sim, ele havia sequestrado Ernie Ibarra naquela noite. A versão dos acontecimentos de Jonathan Sanford é a seguinte. Então Jonathan basicamente reiterou o que Samantha havia dito e ele admitiu que ficou muito irritado quando ela lhe contou no hospital sobre Ernie ser abusivo. Ele estava tão irritado, na verdade, que decidiu que não podia simplesmente não fazer nada. Ele queria dar uma lição em Ernie Ibarra, assim como José Ponce, e também outro amigo deles que também estava no hospital, Octavius Rimes. Ele também estava envolvido nisso. Jonathan disse que os três, ele, José e Octavius, queriam ajudar Samantha a se vingar de Ernie pelo modo como ele a tratou no passado. E assim eles começaram a elaborar um plano com Samantha para basicamente plantar drogas no veículo de Ernie. E então eles iriam chamar a polícia para ele e ele seria enviado para a prisão por possuir essas drogas. Então o plano estava em andamento. Todos os quatro, incluindo Samantha, foram comprar essas drogas naquela mesma tarde e eles tinham total intenção de seguir com isso. Mas então Jonathan começou a falar para José e Octavius sobre mudar o plano. Ele basicamente disse a eles, em vez de plantar essas drogas em Ernie, por que não simplesmente o espancamos e o matamos?
E Jonathan Sanford disse à polícia que Samantha estava totalmente ciente dessa mudança de plano. Ele falou para ela sobre assassinar Ernie em vez disso, e quando ela perguntou a Jonathan se ele estava falando sério, Jonathan disse algo do tipo: "Olha, se você quer que ele saia da sua vida e desapareça de vez, tudo o que você precisa fazer é deixar a porta da frente destrancada esta noite." E nós vamos considerar isso como nosso sinal verde para entrar, sequestrar Ernie e matá-lo. Mas se você deixar trancado, entenderemos que você só quer que a gente plante as drogas no veículo dele do lado de fora. E o que Samantha Woolford fez? Ela deixou a porta destrancada. E então, nas primeiras horas do dia 20 de fevereiro de 2015, os três homens, Jonathan Sanford, José Ponce e Octavius Hymes, foram até o endereço de Samantha. Fontes afirmam que antes de chegarem, os três homens fumaram metanfetamina juntos e quando entraram na casa, foram imediatamente para o quarto de Ernie e Samantha. Agora, eu mencionei anteriormente que nenhum dos filhos de Ernie e Samantha foi perturbado naquela noite. Apesar de quanto barulho esse ataque teria feito, nenhum dos 5 filhos deles acordou e Jonathan disse à polícia que o motivo disso era porque Samantha disse que colocaria as crianças para dormir naquela noite todas no mesmo quarto e que daria a eles um remédio que os faria adormecer e permanecer dormindo por horas para que não acordassem e tivessem que ouvir o que estava acontecendo com o pai deles. Então, de qualquer forma, os homens chegaram ao local, entraram no quarto, arrastaram Ernie da cama, bateram na cabeça dele com a pistola e então o arrastaram para fora da casa e o levaram embora no carro de Samantha. Eles usaram o carro dela para sequestrar Ernie, o que novamente foi acordado com ela antecipadamente. Antes de sair, eles amarraram Samantha, obviamente com o consentimento dela, para parecer que ela também havia sido atacada naquela noite, e então eles partiram e levaram Ernie para essa área remota e arborizada em Sand Crossing, no condado de Camp, Texas. Uma vez que chegaram, eles arrastaram Ernie para fora do carro e o forçaram a caminhar com eles para dentro da floresta. Agora, Jonathan afirmou que inicialmente os três homens haviam concordado que ele seria o único a realmente matar Ernie. Ele iria matá-lo atirando na cabeça dele com a arma que eles tinham. No entanto, Jonathan disse que, uma vez que estavam na floresta, ele mudou de ideia e decidiu que, em vez de atirar em Ernie, queria esfaqueá-lo no pescoço. Ele queria cortar a garganta dele, mas antes que ele tivesse a chance de fazer isso, Jonathan disse que José Ponce tomou a iniciativa e matou Ernie em vez de Jonathan. Ele disse que em um momento, enquanto eles estavam caminhando pela floresta, Ernie tropeçou em um emaranhado de espinhos e caiu no chão, e ele disse que quando ele se abaixou para ajudar Ernie a se levantar, foi quando, sem qualquer aviso, José Ponce levantou a arma e atirou em Ernie Ibera, de 29 anos, na parte de trás da cabeça, e este tiro, claro, o matou. Embora, curiosamente, quando os detetives perguntaram a José sobre isso, ele negou. Ele negou veementemente ser o responsável por puxar o gatilho. Ele disse que Jonathan estava mentindo e que ele era o responsável por matar Ernie. Então, os detetives tinham aqui 2 homens que estavam acusando um ao outro. Jonathan afirmou que José atirou em Ernie. José afirmou que foi Jonathan, então quem estava mentindo? Bem, a polícia logo teve uma forte suspeita de que José era quem estava mentindo sobre isso. A principal razão sendo porque Jonathan admitiu abertamente que queria ser o único a matar Ernie. E então ele estava realmente bastante irritado que José tinha feito isso e tirado essa oportunidade dele. Não havia parte alguma de Jonathan Sanford que se sentia um pouco inquieto ou desconfortável em matar alguém. Parece que era algo que ele queria fazer. Ele não era o tipo de pessoa que se sentiria culpado sobre esse tipo de coisa. Então, porque ele diria à polícia que ele queria matar o Ernie ele mesmo, mas depois mentiria e diria que o José foi quem fez isso se ele não fez? Simplesmente não faz muito sentido, sabe? Após sua entrevista com os detetives, Jonathan Sanford concordou em levar a polícia para a área florestal em Camp County, onde os 3 homens mataram Ernie. E quando chegaram, com certeza a polícia avistou o corpo de Ernie Ibera de longe. Ele estava praticamente nu, exceto por estar usando sua roupa íntima. Ele foi deixado de bruços no chão. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Ele ainda estava amordaçado. Ele tinha sofrido muitos ferimentos na cabeça. Ficou claro que ele havia sido socado e espancado na cabeça com a arma várias vezes depois que eles deixaram a casa com ele.
Obviamente, como eu disse, foi o ferimento de bala na parte de trás da cabeça que acabou sendo estabelecido como a causa da morte de Ernie Iberra. Quero dizer, você consegue imaginar o quão aterrorizado ele deve ter estado quando foi levado para a floresta naquela noite por esses 3 estranhos? E como deve ter sido devastador para os entes queridos de Ernie descobrir sobre os últimos momentos de sua vida, como eles devem ter sido preenchidos com tanto medo e terror? É horrível. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto a polícia recuperava o corpo de Ernie e enquanto as entrevistas de Jonathan, José e, claro, Samantha continuavam, outros oficiais trabalhavam duro para tentar encontrar o terceiro homem envolvido neste crime. O homem de 28 anos, Octavius Rimes, foi eventualmente encontrado e preso no dia 26 de fevereiro de 2015, cerca de 6 dias após o assassinato. Durante seu interrogatório, ele tentou se distanciar o máximo possível do crime. Ele admitiu que estava lá naquela noite e que estava presente quando Ernie foi morto. No entanto, ele alegou que não tinha ideia de que esse era o plano. Ele pensou que ele, Josie e Jonathan apenas iriam sequestrar Ernie. Ele não sabia que o plano era matá-lo. Mas, é claro, a polícia realmente não acreditou nisso. Nesse ponto, Samantha Walford também havia sido presa pelo assassinato de seu marido. Ela continuou tentando manter sua inocência. Em um momento, na verdade, enquanto estava sozinha na sala de interrogatório, ela até escreveu no quadro branco lá, citação, "Você encontrou meu marido!" Ela realmente estava tentando desempenhar o papel de vítima inocente em tudo isso, mas a polícia logo obteve mais provas para mostrar que ela não era. Você se lembra de que mais cedo discutimos como uma das primeiras coisas que a polícia fez assim que a investigação começou foi tentar rastrear o telefone do Ernie, e eles conseguiram rastreá-lo até uma área em Pittsburgh antes que o telefone fosse desligado repentinamente? Bem, depois que eles receberam esse primeiro sinal, os detetives perguntaram imediatamente a Samantha se ela ou Ernie conheciam alguém em Pittsburgh, porque eles tinham motivos para acreditar que era para lá que Ernie poderia ter sido levado por causa dos registros do seu telefone. Ela disse que não conhecia ninguém em Pittsburgh e, imediatamente após essa conversa, Samantha perguntou aos detetives se ela poderia usar rapidamente seu celular para ligar e mandar uma mensagem para sua mãe. E os detetives disseram que sim, claro. Mas quando os detetives verificaram os registros do telefone de Samantha, eles descobriram que ela não havia feito isso. Ela não mandou mensagem para a mãe dela. Em vez disso, ela realmente enviou uma mensagem de texto para Octavius Rimes ordenando que ele, Jonathan e José se livrassem do telefone de Ernie, porque obviamente ela acabara de ser informada de que a polícia estava rastreando-o. As mensagens de texto dela diziam, cito, "Matem o telefone do Day e desliguem essa merda." Aparentemente, Day era a abreviação de Dagon, que era um apelido que Ernie usava às vezes. Outra mensagem que ela enviou para Octavius dizia, "Largue o telefone, mova-se." Por que ela estaria dizendo aos homens para se livrarem do telefone do Ernie se ela não tinha nada a ver com o que aconteceu com o Ernie naquela noite? Ela estava agindo como essa esposa angustiada que estava tão desesperada para ir à polícia encontrar seu marido e, no entanto, o tempo todo ela estava secretamente enviando mensagens para Octavius Rimes dizendo para ele se livrar do telefone do Ernie em um esforço para garantir que a polícia não o encontrasse. Fontes afirmam que Samantha também tentou alegar que ela nem mesmo realmente conhecia Jonathan Sanford e que ela só o encontrou aquela única vez no dia em que este caso ocorreu, quando ela foi ao hospital ver sua amiga. Essa foi a única vez que eles se encontraram e conversaram, mas a polícia obteve imagens de segurança de um Walmart que provaram que isso era mais uma mentira. Ela foi vista literalmente entrando em um Walmart com Jonathan Sanford e todos os seus 5 filhos. E de acordo com alguns relatórios, José Ponce e Octavius Rimes também estavam lá. Então, acredita-se que essa foi uma ocasião em que eles estavam planejando o assassinato antecipadamente. Ela estava literalmente planejando o assassinato de Ernie com esses 3 homens na presença dos filhos de Ernie. Então, todos os 4, Samantha, Jonathan, José e Octavius, foram acusados de sequestro agravado e assassinato. No ano seguinte ao assassinato, na primavera de 2016, José Ponce e Jonathan Sanford, na verdade, ambos optaram por declarar-se culpados. Eles fizeram acordos de confissão com os promotores e se declararam culpados tanto da acusação de sequestro quanto da acusação de assassinato. E então, eles apenas tiveram que ser condenados. E eles receberam 50 anos por cada acusação. Então, 50 anos pelo sequestro, 50 anos pelo assassinato, 100 anos no total. Então, é claro, eles não sairão da prisão tão cedo.
Quanto a Octavius e Samantha, ambos decidiram se declarar inocentes das acusações, o que significava que eles iriam a julgamento. E eles realmente tiveram que ter 2 julgamentos diferentes, cada um para o aspecto do sequestro do crime e o outro para o assassinato. E pelo que entendi, o motivo disso foi porque o sequestro de Ernie e seu assassinato obviamente ocorreram em 2 locais diferentes sob jurisdições separadas. Ele foi sequestrado em sua casa em Mount Pleasant, e então eles tiveram que ter um julgamento lá pela acusação de sequestro, e ele foi assassinado no condado de Camp, então eles tiveram que ter um julgamento lá também. Então vamos discutir primeiro os procedimentos judiciais de Octavius. Ele foi a julgamento pela acusação de sequestro no verão de 2016 e foi considerado culpado, sendo condenado a 23 anos de prisão. E mais tarde, no mesmo ano, em dezembro, começou seu julgamento por assassinato e mais uma vez ele foi condenado e recebeu uma sentença de 75 anos de prisão. Samantha Walford foi a julgamento em 2017 e mais uma vez manteve sua inocência, e sua equipe de defesa tentou alegar durante seus julgamentos que ela havia tomado um comprimido para dormir Ambien na noite do assassinato e, portanto, ela não conseguia se lembrar de nada que aconteceu naquela noite. Ela disse que não se lembrava de enviar as mensagens de texto para Octavius e basicamente tentou alegar que tudo era apenas uma grande confusão para ela, o que, claro, a acusação não acreditou de forma alguma e eles tinham as provas para provar isso. Além de todas as evidências que já discutimos, como o fato de a cena ter sido encenada e as mensagens de texto e as filmagens de segurança do Walmart, eles também tinham o próprio Jonathan Sanford para testemunhar durante o julgamento. Ele, claro, testemunhou que Samantha estava envolvida em todo o esquema, que ela era efetivamente parte do cérebro por trás de todo o plano e, de fato, algo que ele contou ao tribunal durante o julgamento dela foi que, enquanto o grupo planejava o assassinato, ele se lembrou de Samantha dizendo aos homens o quão boa atriz ela era e como ela sabia que seria capaz de enganar a polícia por causa de suas incríveis habilidades de atuação. Ela basicamente disse a eles: vocês fazem a parte de vocês, cometem esse crime e eu me preocupo com a polícia, eu cuido deles. Ela realmente acreditava que era mais esperta que a lei, mais esperta que detetives de homicídios experientes. Ela realmente acreditava que seria capaz de enganá-los, mas não conseguiu. As evidências contra ela eram simplesmente esmagadoras. No entanto, algo que permaneceu meio incerto para as pessoas foi o motivo de Samantha. Por que ela fez isso? Porque ela queria o marido morto, enquanto sabemos que Samantha alegou que Ernie era um marido abusivo, que ele havia sido abusivo e violento com ela antes. No entanto, parece que muitas pessoas que conheciam o casal refutaram fortemente isso e afirmaram que não havia verdade nas alegações de abuso de Samantha. Muitas pessoas acreditam que isso foi apenas uma tentativa dela de chamar atenção. Ela era o tipo de pessoa que ansiava por atenção e, por isso, acreditavam que Ernie nunca te abusou fisicamente como ela afirmava. Mas o relacionamento entre eles estava muito abalado no período que antecedeu o assassinato de Ernie. Eles discutiam frequentemente sobre várias coisas, como os hábitos de jogo de Ernie. Aparentemente, Samantha ficava realmente irritada com Ernie porque tudo que ele realmente fazia quando estava sozinho em casa era jogar seus jogos de computador. Ela contava às pessoas que assim que ele chegava em casa do trabalho, ia direto para seus jogos e isso a enfurecia. E ela realmente falava sobre isso em seu canal do YouTube. Ela expunha as desavenças deles em seu YouTube. Ela desabafava sobre seu relacionamento com Ernie para esses estranhos online, o que, claro, Ernie odiava, compreensivelmente. Ele ficava irritado com Samantha por falar sobre seus problemas conjugais privados em uma plataforma muito pública. Então isso causou muita tensão entre eles. Ernie era uma pessoa muito reservada. Ele não queria estar em todas as redes sociais, mas Samantha simplesmente não respeitava isso de jeito nenhum. Ela constantemente ultrapassava esse limite que ele tinha de não compartilhar detalhes de sua vida pessoal online. Acho que também havia muita tensão entre eles pelo fato de que, Ernie estava ocupado trabalhando em 2 empregos para sustentar a família. E Samantha ficava em casa o dia todo fazendo vídeos para o YouTube, que não estava em um ponto em que estava trazendo dinheiro para a família. Ela ficou tão obcecada em fazer vídeos que, segundo a irmã do Ernie, Samantha parou de prestar muita atenção em seus filhos. Era quase como se eles agora fossem secundários para o canal dela no YouTube. Samantha estava desesperada para que seu canal realmente decolasse e fosse a algum lugar. Ela queria
centenas de milhares, né, se não milhões de seguidores, mas isso simplesmente não estava acontecendo. Se você der uma olhada no canal dela agora, os vídeos dela têm milhares de visualizações, mas só ganharam essa atração depois que este caso aconteceu, como você esperaria. Quando a notícia do horrível assassinato e do papel de Samantha nele se espalhou, é claro, as pessoas ficaram intrigadas e queriam assistir aos seus vídeos. Mas quando ela postou esses vídeos antes do assassinato de Arnie, eles simplesmente não estavam recebendo muita atenção ou cliques, o que ela odiava porque ela queria fama. Ela queria ser uma youtuber famosa. E então a acusação realmente alegou durante seus julgamentos que seu motivo para organizar e planejar o assassinato de Ernie girava em torno disso. Eles acreditavam que Samantha acreditava que a cobertura da notícia sobre o assassinato de Ernie a catapultaria para os holofotes e lhe daria a atenção e os espectadores no YouTube que ela tanto desejava, porque todos sentiriam pena dela e gostariam de mostrar seu amor e apoio a esta pobre jovem viúva e mãe de 5 filhos que agora tinha que criar seus filhos sozinha por causa dessa coisa terrível que aconteceu com seu marido. Ela acreditava que esse caso a tornaria uma estrela do YouTube. Seu principal motivo era a fama, o que é simplesmente louco. Um dos motivos mais insanos que eu já encontrei enquanto pesquisava um caso de crime real. Samantha Walford foi finalmente considerada culpada por sequestro agravado e assassinato, e ela recebeu uma sentença de 50 anos pela acusação de sequestro e 99 anos pela acusação de assassinato. Então, claro, é extremamente improvável que ela saia da prisão algum dia. Ela morrerá atrás das grades, assim como Jonathan Sanford, José Ponce e Octavius Hymes, muito provavelmente também. Não consigo ver nenhum desses 3 sendo libertados tão cedo também, e é isso para este caso. Isso conclui o caso de Ernie Iberá. Um verdadeiro turbilhão de um caso, eu acho, e genuinamente um dos casos mais retorcidos que já encontrei. Como eu disse, o motivo de Samantha para cometer este crime, para planejar o assassinato de seu marido, é simplesmente selvagem. E como ela pensou que iria se safar disso é algo que está além da minha compreensão, mas sim, é isso para este caso. Como sempre, por favor, deixem-me saber suas opiniões e pensamentos sobre o caso nos comentários abaixo. Eu realmente quero ouvir o que vocês têm a dizer. E também sintam-se à vontade para me informar sobre quaisquer outros casos que vocês gostariam que eu cobrisse neste canal. Podem ser casos resolvidos, casos não resolvidos, casos de serial killers. Vocês decidem. Novamente, vocês podem colocá-los nos comentários abaixo, ou alternativamente, eu tenho um formulário de solicitação de caso vinculado na caixa de descrição também. Muito obrigada por assistirem, por favor, deem um like neste vídeo e se inscrevam se ainda não o fizeram e eu verei vocês na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!